Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui nesses vídeos, fechou? Turma, vamos lá, vídeo da semana. Eu já começo esse vídeo com uma notícia muito boa, muito boa, muito boa. No vídeo passado, na verdade, acho que nos 2 últimos vídeos eu tinha comentado com vocês que para ser aprovado, na verdade, para pegar a certificação na formação de copy do Ícaro, que eu faço parte, você precisa entregar um projeto, né? Então tem um projeto de certificação e você precisa desenvolver esse projeto e para que você pegue a certificação, o monitor ele precisa analisar o projeto, ele precisa validar o projeto e ele tem que definir se você tem competência ou não para desenvolver o projeto como copy do zero, né? E eu tinha comentado com vocês que eu tinha feito o projeto, foi muito na correria, porque eu tava numa demanda de trabalho muito intensa, eu tava em 2 projetos muito grandes, então tava tomando muito do meu tempo, então não tava conseguindo dedicar o tempo que eu precisava. Então, quando eu percebi que tava chegando próximo do prazo, que era até no dia 30? Dia 30 desse mês que passou, eu podia entregar, eu percebi que estava chegando um pouco próximo e falei, cara, é bastante trabalho, é bastante coisa que tem que fazer, porque você tem que fazer uma puta de uma pesquisa detalhada, você tem que fazer definição de Big Idea, você tem que desenvolver o produto, você tem que fazer os anúncios, você tem que fazer todo o meio de divulgação ali, né? E é tudo muito rigoroso, sabe? Cada etapa deve estar muito bem coerente, muito bem relacionada para que o projeto em si faça muito sentido. Então, eu percebi que estava chegando muito próximo e eu comecei a reservar algum tempo todo dia de manhã. Então eu tava acordando 4 horas da manhã todos os dias e tava indo dormir bem tarde, tava bem cansado. Então todos os dias das 4, não, na verdade eu acordava às 4, e aí eu ia ler, ia fazer alguma coisa nesse sentido. É, mais ou menos isso. E aí dava umas 5 horas mais ou menos eu começava a desenvolver ele. E eu ia das 5 até umas 6h20 mais ou menos no máximo, porque depois já tinha demanda de trabalho pra fazer. Então, literalmente foi nesse flow assim que num período de, sei lá, quase uns 10 dias eu consegui finalizar ele por completo. E aí eu tirei um dia do final de semana inteiro para revisar ele inteiro antes de enviar, e aí eu consegui mandar ele a tempo, tá? E hoje, e até então, eu tava comentando com vocês que eu ia fazer um vídeo sobre esse projeto, mas eu não queria fazer um vídeo depois que eu tivesse finalizado ele. Por quê? Porque eu falei, cara, acho que faz mais sentido eu esperar passar pelo monitor, ele validar, porque ele é um copy muito mais experiente do que eu, ele tem, sei lá, quase 10 anos de mercado, e eu tenho 2 anos só de mercado. Então, é muito mais válido passar pelas mãos dele, ele validar, ele ver se tem ponto de melhoria, se de fato você é aprovado ou não. E aí, se eu tiver certeza de que é um projeto que vale a pena passar pra frente, tem validação e eu posso trazer isso para vocês e a base de toda a informação vai ser uma coisa que é correta, que foi validada por uma pessoa muito mais competente do que eu, acho que faz sentido trazer. E eu acordei hoje, fui olhar o e-mail e ainda bem, ele falou que tá aprovado, o projeto tá aprovado, então eu vou reservar um dia nessa semana, não sei que dia ainda, mas eu vou reservar um dia nessa semana e provavelmente na segunda-feira eu já vou postar um vídeo específico sobre esse projeto, tá? Vai ser um vídeo denso, vai ser um vídeo longo, porque vai ser muito conteúdo específico sobre copy, mas eu vou tentar dar o meu máximo, organizar os documentos certinho, a sequência certinha, e aí eu vou transmitir pelo OBS, provavelmente, vou gravar pela webcam. Provavelmente o áudio não vai ficar aquelas beleza, porque eu vou gravar pelo microfone do fone, mas eu vou tentar fazer o máximo para que o conteúdo seja muito, muito, muito bom, de fato, tá? Então, faça esse compromisso com vocês, né? Semana eu vou reservar um dia aqui para conseguir gravar e conseguir registrar esse projeto, porque eu acho que tem muita coisa boa e que vale a pena ser registrada, fechou? Então, é isso. E, cara, pra ser bem sincero, eu tô bem sem ideia de conteúdo pra trazer aqui nos últimos dias. Porque, sei lá, nos últimos 2, 3 meses, tá uma intensidade de trabalho muito grande. Tava uma intensidade de trabalho muito grande. Eu tava em 2 projetos, tinha outro projeto que eu fazia também uma parte de copy, só que a demanda é muito baixa. Mas eu tava em 2 projetos que tava tomando muito do meu tempo. Eram 2 projetos muito grandes. E eu comecei nesses projetos com uma carga de trabalho um pouco menor, só que à medida que o tempo foi passando, foi aumentando a carga de trabalho, e isso é bom, eu fui aumentando um pouco o nível de responsabilidade ali. Então, eram 2 projetos que tava, cara, assim, tomando muito do tempo mesmo. Tipo, eu acordava às 4 da manhã, e aí eu tava fazendo a parada da formação de copy, e eu tava indo trabalhar até muito tarde, sabe? Isso todos os dias. Chegava no final de semana, eu não dormia tão tarde no final de semana, mas mesmo assim, eu demandava boa parte do final de semana para conseguir atender os 2 projetos. E eu já tava pensando, cara, não vai ser eficiente se eu ficar dessa forma, sabe? Então eu preciso decidir para qual projeto eu vou, porque eu tô dividindo a minha atenção, tô dividindo o meu tempo. E o tempo que eu estou depositando em algum projeto desse daqui, eu poderia dedicar em outro projeto e acho que as coisas iam virar uma bola de neve, porque eu tendo 100% da minha atenção e do meu tempo dedicado em um único projeto, faria muito mais sentido, né? Porque o desenvolvimento ele seria muito melhor. Eu ia desenvolver melhor o meu trabalho, eu ia ter um desenvolvimento
dentro do projeto muito melhor, o projeto em si ia ganhar muito mais e eu não ia ficar dividindo minha atenção, sabe? Então acho que eu tenho uma eficiência muito melhor. Então eu já tava pensando nisso, cara, qual projeto que eu fico, sei lá, vou analisar os pontos aqui e pensar qual que eu vou decidir ficar e vou decidir seguir aqui, porque não tá fazendo sentido ficar tendo essa divisão. E eu tenho vontade, tá? E eu acho que eu tenho até uma. Fugiu a palavra, não é personalidade. Fugiu a palavra, mas acho que eu tenho um pouco mais desse apetite de tentar alguma coisa pra mim mesmo, sabe? Porque desde que eu tô no digital, eu já tentei com umas 3 pessoas não estar em projetos, mas fazer contrato e chamar algumas pessoas e tentar desenvolver um projeto do zero. Então era eu a pessoa que tinha alguma base de conhecimento e eu desenvolvi o projeto inteiro e a gente colocava isso para frente. Eu ficava responsável por tudo, pelo tráfego, por tudo. Então, de uma forma um pouco mais natural, eu gosto de estar nessa posição um pouco mais, entre aspas, estratégica, sabe? Um pouco mais dessa responsabilidade. Eu gosto daquela sensação de que, cara, eu tô com um projeto aqui nas minhas mãos, eu tenho que fazer isso aqui virar, sabe? É uma responsabilidade um pouco maior, é um risco um pouco maior, então naturalmente você tem uma série de emoções ali que são um pouco mais altas e são um pouco mais intensas do que você fazer parte do projeto onde você só desenvolve alguma coisa individual, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que me desenvolve muito, sabe? Então, teve dois ou três projetos que eu fiz dessa forma. Eu não estava inserido em um projeto onde eu era o copywriter, mas eu estava num projeto onde, como copy, responsável de tudo. Só que o projeto não tinha outras pessoas para fazer nada. Então, eu acordava de manhã, eu ficava responsável por definir qual que ia ser a estratégia que a gente ia desenvolver, eu ficava responsável por desenvolver o produto que a gente ia entregar, então fazer toda a parte de roteirização e tudo, e eu ficava responsável por colocar isso para rodar. Eu ia lá, eu abria o gerenciador, eu montava as campanhas tudo bonitinho, eu colocava para rodar e quando tinha suporte, quem fazia o suporte era eu, sabe? Então, literalmente, teve 3 pessoas que eu fiz isso. O resultado não foi um resultado, cara, excepcional, gigante, mas não foi projetos que ficaram no negativo, foram projetos que ficaram no 0 a 0, tá? Mas a carga de aprendizado, pela intensidade do trabalho, foi muito maior do que eu estar inserido dentro de um projeto, entende? Só que, o que eu percebi? Eu percebi que, à medida que o tempo foi passando, é muito vantajoso eu ter do meu lado pessoas que têm muito mais competência do que eu. E a melhor forma de eu fazer isso é trabalhando com essas pessoas, sabe? Diferente de eu ter o contato dessas pessoas, eu conversar com ela vez ou outra, é eu trabalhar literalmente dia a dia com essas pessoas. E aí foi por conta dessa decisão que eu falei, cara, acho que faz muito mais sentido, não sei, pelo menos nesse ano e no ano que vem, não sei o tempo, sabe? Eu acho que é mais uma questão de que você vai se percebendo à medida que o tempo vai passando. Mas eu acho que faz mais sentido eu estar ao lado de pessoas que têm um pouco mais de competência do que eu. E aí foi que eu voltei, foi mais ou menos em junho, julho, agosto. Foi agosto. Que eu parei, eu pensei sobre isso e eu comecei a buscar projetos um pouco maiores, sabe? Só que eu não queria fazer parte de projetos menores. Eu queria fazer parte de projetos um pouco maiores. E eu comecei a atirar em projetos maiores. Cara, eu chamei muita gente. Já comentei aqui no canal que eu fiz umas entrevistas. Teve uma entrevista que foi muito marcante, que eu fiz uma entrevista com um cara que ele foi bem... Cara, ele não teve uma educação muito legal dentro da entrevista. Então, por exemplo, ele desligou na minha cara, por exemplo. Então, ele julgou, ele nem parou para escutar tudo que eu tinha para falar com relação à minha competência de copy em si. Ele só perguntou se eu já tinha feito mais de 100 mil reais em uma semana, esse tipo de coisa. Eu falei que não, e o cara praticamente desligou na minha cara. Foi isso o resumo. Mas eu conheci muita gente boa. Conheci muita gente boa que olhou pra mim, por exemplo, e falou: cara, você tem uma intenção muito boa, pelo tempo de mercado, você se desenvolveu legal, pelo que parece que você tá falando, né? A gente não teve contato com o seu trabalho, mas não faz sentido no momento ter você aqui com a gente. Cara, eu entendi perfeitamente, entendo a linha de raciocínio disso e vamos pro próximo. E nessa intenção de sempre tentar entrar em projetos grandes, eu consegui entrar em 2 projetos que foram projetos muito legais, tá? E só que primeiro foi um projeto e aí, sei lá, cerca de umas 2 semanas eu entrei em outro. E aí volta aquela história do início do vídeo que ficou tudo muito intenso. E acabou que nas últimas 2 semanas eu saí de um desses projetos, tá? A gente teve uma conversa bem franca, o cara que eu tava trabalhando, ele foi muito sincero comigo, ele falou, cara, a gente tá numa intensidade de trabalho muito grande, tá? A gente tá puxando cada vez mais responsabilidade pro que a gente tá fazendo de uma forma geral e foi muito sincero. E ele falou, a gente precisa de pessoas que tenham um nível de senioridade muito maior, sabe? Então, por exemplo, eu tava desenvolvendo, eu tava crescendo dentro do projeto, mas ele precisava delegar algumas funções que eu não tinha tido experiência até então. Por exemplo, a questão de delegação. Então, vamos supor, ele passava uma atividade, eu tinha que delegar essa atividade. Então, eu sou responsável, sei lá, por desenvolver a página de vendas. Só que eu não era responsável só por desenvolver a cópia da página de vendas. Eu era responsável por desenvolver a cópia da página de vendas, por pensar no designer e por transferir essa responsabilidade e essa delegação da atividade do design em si para alguém, sabe? E teve umas 2 ou 3 vezes que eu fiz essa atividade
Mas que, cara, eu aprendi muita coisa, tá? Porque na minha cabeça, assim, cara, eu tenho uma função aqui, sei lá, eu tenho que desenvolver o design de uma página. Eu vou desenvolver a copy, eu tenho que entregar isso aqui que dia? Na segunda. Ou seja, uma semana de prazo acho que dá. Vou mandar essa página para um designer e o designer vai fazer. Só que eu descobri que o mercado é ruim. O mercado, cara, é muito, muito, muito ruim. Essa ideia de que não tem espaço, essa ideia de que tá saturado, cara, pelo menos nessa bolinha muito pequena e nessa pequena experiência de tempo que eu tive, se provou totalmente o contrário, tá? É muita gente sem qualificação, é muita gente que não cumpre o mínimo. Você manda um design pro cara, o cara fala que vai te entregar no outro dia, o cara passa 4 dias e não te entrega, o cara some, você combina com uma pessoa de fazer alguma coisa. Teve muito isso. Eu combinei com a pessoa, eu fiz uma call com a pessoa, eu olhei no olho dela e a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Desligou a call, a pessoa simplesmente não respondeu mais. E eu mandava mensagem, a pessoa sumia, sabe? Então teve uma série de problemas que, por eu não ter tido experiência anteriormente, acabou que eu não tive o feeling de ter essa margem, sabe? Então acabou que foi me dado um pouco mais de responsabilidade com relação, principalmente nessa questão de delegação, e pela falta de experiência, eu não tenho medo nenhum, vergonha nenhuma de falar sobre isso, eu não tive capacidade para cumprir. E aí o projeto estava crescendo numa velocidade muito grande, então em pouco tempo estava desenvolvendo muito. Então ele falou, cara, a gente precisa de uma pessoa que tenha um pouco mais de capacidade nessas áreas e a gente não tem muito tempo para esperar que você desenvolva nessa parte. Então vamos fazer um reajuste aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, beleza? Aí sai desse projeto. E aí eu fiquei nesse outro projeto que é um pouco que é um projeto grande também. E agora parte da minha atenção tá bem dedicada a ele também. E esse é o resumo da ópera, tá? E, na verdade, até perdi o raciocínio que eu tava falando. E, enfim, tava nessa demanda de trabalho muito grande e tudo mais, e aí eu fiz a parte do projeto. Eu queria passar isso pra frente, só que eu tava esperando essa validação, e aí foi basicamente o resumo dessa obra. Cara, eu tava pensando em outras coisas, acabou que eu perdi o raciocínio por que que eu comecei esse assunto. Mas, enfim, de resumo, aconteceu que nos últimos 3 meses foi basicamente essa correria, e agora chegou no, em dezembro, eu tô com tempo, não tô com tanto tempo livre, mas tô com um tempo um pouco mais vago. Então, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã e é um trabalho intenso, sei lá, até o final do dia, mas chega a parte da noite, por exemplo, eu tô um pouco mais tranquilo. Então, tô conseguindo dedicar tempo pra, pra estudar algumas coisas que eu quero estudar antes de encerrar o ano. Porque quando começar o ano, eu quero começar a focar literalmente naqueles livros de finanças que eu já comentaram com vocês nos vídeos anteriores. E eu quero demandar um pouco mais de atenção para aquele tipo de conteúdo, tá? Quando eu falo da leitura em si, eu quero, sei lá, dedicar pelo menos o ano que vem inteiro à leitura somente, não 100% da leitura, provavelmente eu vou parar a vez ou outra para ler algum tipo de outro conteúdo, mas a maior parte do meu tempo eu quero estar focado, quando o assunto for leitura, que é a maior fonte de aprendizado que eu tenho hoje, quando o assunto for leitura, eu quero dedicar um pouco mais para a questão das finanças, tá? Então, tô tentando adiantar alguns conteúdos, até reli assim, né, por cima alguns livros, esses 2 livros aqui que eu vi nas últimas 2 semanas, que é do mesmo autor desse livro, que é uma coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então vou aproveitar pelo menos esse final de ano aqui, esse último mês de dezembro, para conseguir adiantar esses estudos aqui, pelo menos na parte da noite, e conseguir fechar esse loopzinho, porque eu não gosto da sensação de que eu tô trabalhando bastante, fazendo, só que tem algumas coisas que eu gosto, cara, eu gosto muito de estudar, que eu tenho que estudar, que eu quero fazer, só que eu não tô tendo muito tempo. Então vou aproveitar para conseguir desenrolar isso daqui, e porque eu certeza não, quando começar janeiro vai ser um pouco mais intenso de projeto, vai ser um pouco mais intenso de trabalho, e vai ser isso, tá? Enfim, nossa, literalmente começou um vídeo. Eu comecei o vídeo com uma intenção que era falar sobre desse conteúdo aqui e atualizar vocês do projeto da formação. Só que acabou que o assunto foi desenrolando e eu esclareci vocês sobre essas outras coisas. Mas enfim. Cara, eu comecei a ler esse livro aqui do Ryan Holiday, que é Acredite, Estou Mentindo. E é interessante, porque esse cara, se você jogar no Google, não sei, deixa eu ver. Se você jogar no Google, o que vai aparecer? Ele foi um cara que ele trabalhou, ele foi diretor de uma. Cadê? Aparece escritor e marqueteiro, só que na biografia dele só aparece que ele é um cara que ele exalta muito a filosofia estoica, esse tipo de coisa. Não fala muito de como que ele se desenvolveu e do que ele fez pra ganhar dinheiro em quesito de trabalho e tudo mais. Só dá uma leve, passa por cima assim, ele foi um diretor de marketing. E eu tinha tido contato com esses 2 livros deles aqui. Primeiro, eu li esse livro dele aqui, que é um livro muito bom, O Obstáculo ao Caminho, e depois eu li esse daqui. Só que pra você ter noção, tipo, nos 2 livros ele começa falando, o Ryan, ele é um cara que ele foi um diretor de marketing e tudo mais, só que daí então eu não sabia com que exatamente ele tinha trabalhado e com quem ele tinha trabalhado, sabe? E esse livro, Acredite, Estou Mentindo, é um livro que ele fala sobre manipulações de mídia, ele fala que ele era um manipulador de mídia, e ele dá muito mais contexto de como que ele se desenvolveu profissionalmente com as pessoas que ele trabalhou ali, e ele entra muito na questão estratégica de marketing, sabe? Então é um livro muito interessante. Só que ele fala pela ótica de
ele se trata como um manipulador de mídia. E aí, obviamente, tem todo um contexto para que isso aconteça, né? Cara, 2008, 2010, obviamente eu tinha 8, 10 anos de idade, então não tinha essa noção. Mas hoje, olhando para essa época, era um mercado totalmente diferente, né? Era uma maneira de divulgação e um estilo de estratégias e estilo de comunicação diferente do que é hoje, né? Mas ele fala, e pelo menos no mercado que ele atuava, da maneira que ele trabalhava e com a empresa que ele trabalhava numa empresa de. Se eu não me engano, era vestuário. Era vestuário. E em pouco tempo, de todos os projetos que ele trabalhou, pelo menos pelo que eu entendi, em pouco tempo essa empresa ela estava tendo um crescimento muito grande, sabe? Então, sei lá, em um ano ela cresceu muito, comparado com os outros projetos que ele já tinha feito parte. Então, acabou que ele deu muita atenção para esse projeto em si, para essa empresa que ele trabalhava em si, e acabou que ele cresceu muito dentro da empresa e ele virou diretor de marketing. E aí ele explica como que ele fazia a parte de divulgação, né? Porque, por exemplo, eles eram uma empresa de vestuário. Então, o foco deles era atrair uma quantidade enorme de pessoas. Então, por exemplo, eles usavam meio que as ferramentas que eles tinham, a maneira de comunicação deles e tudo mais para atrair o máximo de gente possível, porque quanto mais visualizações você tivesse, mais as pessoas comentassem sobre algum assunto, mais as pessoas comentassem sobre o seu produto ou algum outro projeto que ele estava fazendo parte, seja de filme, de livro, alguma coisa nesse sentido, era muito mais fácil que isso se transformasse em dinheiro, tá? Diferente de como é hoje, né? Por exemplo, hoje você viralizar, você ter uma gama de pessoas muito grande no seu Instagram, não necessariamente significa que você vai estar ganhando muito dinheiro, né? Então, de nada adianta, por exemplo, você ser uma pessoa que fala sobre nutrição. Um exemplo que a gente estava usando recente de um amigo meu. De nada adianta você ser uma pessoa que você fala, por exemplo, sobre nutrição, você não tem muito bem estabelecido o que você tem para oferecer para essas pessoas, você não tem muito estabelecido na sua cabeça qual que é a dor que essas pessoas têm, qual que é a solução que você pode promover dado essa dor que essas pessoas têm. De nada adianta você ter muitas pessoas, ter um número de visualizações muito grande, ter milhões de pessoas indo pro seu perfil se você não tiver tudo isso muito bem ajustado, sabe? Diferente de como era na época que ele fala aqui. Então, a visualização, a quantidade de pessoas, o tráfego, isso facilmente era convertido em muito dinheiro. Porque, por exemplo, ele explica que tinha os blogs, tinha os jornalistas, eles pegavam, eles davam muita voz a algum tipo de acontecido que geralmente era uma coisa muito manipulável. Então, eles pegavam alguma informação e eles distorciam muito essa informação, literalmente porque a probabilidade de uma informação, sei lá, vai descarregar, a probabilidade de uma informação, entre aspas, que está muito mais baseada em fofoca, uma informação que está muito baseada numa mentira, a probabilidade dela ir muito pra frente e as pessoas comentarem muito mais dela é muito maior do que você promover alguma coisa que é de fato verdadeira, sabe? Então ele explica por que que tinha toda essa manipulação. Então, tinha toda essa reformulação da informação, essa distorção da informação para que as pessoas comentassem muito e, naturalmente, as pessoas falavam muito sobre esse tipo de assunto. Então, empresas anunciavam sobre isso, os blogs falavam muito sobre um assunto específico e todo mundo ficava sabendo basicamente daquela empresa. Exemplo, ele trabalha com uma pessoa que é um ator. Então, propositalmente, eles mesmos que trabalham com esse ator, eles vazavam alguma informação um pouco sensível, todo mundo começava a falar sobre esse tipo de informação, só que era tudo muito estrategicamente pensado, porque, sei lá, um mês pra frente eles teriam um lançamento de algum filme desse ator. Então você, meu, tem uma quantidade enorme de pessoas comentando sobre isso, automaticamente a quantidade de busca sobre essa pessoa aumenta, automaticamente os olhares se voltam muito mais para essa pessoa e vai casar literalmente no time perfeito de um lançamento de filme dele. Então você tem uma enorme quantidade de pessoas falando sobre esse assunto, falando sobre essa pessoa, e vai casar com o momento que ele vai lançar algum filme, algum livro, alguma coisa nesse sentido. Então a probabilidade de ter um sucesso muito maior nesse lançamento, nesse livro, nas vendas disso daqui que ele está estabelecendo, é muito maior por conta da quantidade de pessoas que tem, sabe? E hoje é meio que um pouco diferente, né? Se você tem um produto que é voltado para IA, por exemplo, você ensina copywriters a utilizarem inteligência artificial para desenvolver roteiros de vídeo. Um exemplo, uma coisa bem específica. De nada adianta você aparecer pro cara, sei lá, para 3 milhões de pessoas que jogam um tigrinho, pro cara que compra rifa, pro cara que compra esse tipo de coisa. Esse cara não tem o nível de consciência de uma pessoa que vai se interessar por aquilo que você está falando, sabe? Então, de nada adianta você viralizar para muita gente. É muito mais interessante você ter um pensamento de campanha, que é o que os profissionais do mercado falam, né? Você ter um pensamento de campanha voltado para quem você tem que aparecer e por que que você vai aparecer para essa pessoa. Porque a probabilidade de você aparecer para essa pessoa e ela ter interesse naquilo que você está falando é muito maior. Então, você tem uma taxa de conversão maior. Faz muito mais sentido você aparecer para uma pessoa que é muito mais sensível e está muito mais pré-estabelecido para comprar aquilo que você está vendendo, sabe? Diferente de como era antigamente. E, enfim, eu dei a contextualização do autor e do livro em si, mas tem uma parte que ele fala que é muito interessante, cara. Que, assim,
é uma coisa que pode ser tratada como óbvia, então a gente pode ver isso daqui e falar, não, é óbvio isso daí, mas quando a gente começa a pensar de uma forma um pouco mais profunda, tem muito mais sentido, sabe? Tem muita coisa que a gente pode tirar de aprendizado. Que tem uma parte do livro que ele fala de táticas de entretenimento. Literalmente, são 2 páginas que ele fala sobre o mesmo assunto. Você vê que eu marquei bastante, eu já expliquei como que eu faço essa questão dessas marcações, o porquê que eu uso cada cor, enfim, isso ficou, acho que se eu não me engano, nos últimos 2 vídeos ou no último vídeo. E ele fala sobre como que eles, por exemplo, manipulavam, né, e distorciam algumas informações para que tivesse muita atenção das pessoas, né? E, cara, na verdade é um exemplo que ele traz que é um exemplo muito antigo, esse livro aqui é antigo, mas é um exemplo que se aplica até hoje, né? Então, por exemplo, a gente, às vezes a gente se culpa muito. Então, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar e aí a gente pega o celular ou a gente senta no computador para trabalhar. E a gente tem acesso a algum tipo de informação, algum tipo de notícia, alguma coisa que acaba roubando muito a nossa atenção, né? Então, por exemplo, você entra no Instagram, você vê que fulano de tal fez determinada coisa. E aí acaba que você dá atenção para essa notícia, você clica nisso, você vai ler essa matéria, você vai dar atenção a esse tipo de conteúdo, você vai assistir aquele Reels, você vai ver sobre aquele assunto, e acaba que vai passando 10, 20, 30 minutos, 1, 2, 3 horas, e você tá preso naquilo ali, né? E acaba que o tempo vai passando, e aí você fala, caramba, era pra mim ter feito uma coisa aqui, era pra mim ter sido muito produtivo com relação a alguma coisa que eu tava estabelecendo pra não fazer, e acabou que isso daqui roubou muito a minha atenção, né? E eu não consegui dar a devida atenção pra isso que eu queria fazer, porque isso daqui tomou muito do meu tempo, enfim. E é natural que a gente se cobre muito com relação a isso. Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho, e isso eu considero um problema, eu tenho muito esse jeito e essa característica de quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu me culpo muito. Então, eu falo, caralho, eu poderia ter feito diferente isso daqui, por que que eu perdi tanto tempo fazendo isso daqui, sendo que era pra eu ter feito outra coisa? Mas, cara, é um pouco ingênuo da nossa parte desconsiderar que quando a gente, por exemplo, pega um celular, quando a gente entra em qualquer tipo de, sei lá, você vai entrar no YouTube, você vai entrar no Google, você vai entrar no Facebook, no Instagram, qualquer coisa que você vai fazer, a gente não pode ignorar o fato de que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de Reels, qualquer tipo de conteúdo que aparecer ali pra gente é estrategicamente pensado para que roube a nossa atenção de fato, sabe? Então, por exemplo, você entra para ver um Reels, né? Quando você entra para ver aquele vídeo, aquele vídeo ele não apareceu na sua frente pela primeira vez. Aquele vídeo não é a primeira versão do que foi rodado. Aquele vídeo, sei lá, teve centenas de outros vídeos muito parecidos com aqueles que rodaram, fazendo testes de títulos, fazendo testes de argumentos, fazendo testes de intenção, para que chegasse naquela versão final daquele vídeo e chamasse a sua atenção, sabe? Então, existe um trabalho enorme com relação a qualquer tipo de conteúdo que você veja, pensado literalmente em fazer com que você não se distraia com relação a algum outro conteúdo. Então, quando você, sei lá, tá na internet, você vê algum news que chama a sua atenção, você fica, sei lá, 2 minutos preso naquele conteúdo, cara, estrategicamente 2 minutos foi um tempo pensado que eles fizeram como teste, que a média, a maior parte das pessoas assistiram naquele tempo. E aí, se eles têm um tempo estabelecido, que é 2 minutos, é o que a maior parte das pessoas assistem, e eles colocaram isso na internet, eles vão começar a fazer alguns outros testes. Então, eles vão começar a testar a thumb, eles vão começar a testar, por exemplo, o início do vídeo. Eles vão pegar um início que seja um pouco mais chamativo. Eles vão testar várias variações desse início de vídeo que são um pouco mais chamativo e ver quais que desses funcionam muito mais, sabe? Então, eles vão pegar o que mais funciona, eles vão colocar, eles vão montando, sabe? Literalmente, o começo do vídeo é montado, o meio do vídeo é montado, o final do vídeo para gerar um pouco mais de curiosidade, para você esperar por algum outro assunto, ou para você clicar no perfil e ver algum outro vídeo. É tudo muito bem pensado, sabe? Então, a gente não pode trazer um pouco dessa carga de responsabilidade 100% pra gente e falar, caramba, eu não consigo ser produtivo porque eu tô demandando parte da minha atenção pra esse tipo de coisa que não é o que eu deveria estar fazendo, e realmente não era. Você pode fazer algumas coisas pra você evitar isso sim, mas a gente tem que pensar por esse lado e sobre essa ótica de que toda pessoa que trabalha com marketing, eu, por exemplo, no mercado que eu atuo, tudo que a gente faz é muito intencional e proposital para que chame a sua atenção e para que você meio que negue tudo que está à sua volta e você foca naquilo ali, sabe? Então, quando a gente vai desenvolver um roteiro de vídeo, por exemplo, que foi o exemplo que eu usei, cara, existe muitas variações. Existe muitas variações de títulos que a gente faz, existe uma variações de ganchos muito grande que a gente faz. Gancho é os primeiros 3 segundos do vídeo, né, que é basicamente como chama a sua atenção ali. Existe uma variação de desenvolvimento daquele vídeo em si. Então, se o vídeo tem 2 minutos e os 3 primeiros segundos são os ganchos, a gente faz uma variação de gancho. A gente pegou o gancho que mais funcionou, que mais chamou a atenção das pessoas. De 100 pessoas que apareceram, 90 pessoas deram atenção para esse gancho específico. Vamos usar ele. E aí, quando a gente vai pro restante do vídeo, que é os últimos, sei lá, 1 minuto de vídeo, 1 minuto e pouco de vídeo, a gente faz muitos testes também. Então, existe várias argumentações que a gente coloca de uma forma sequencial e a gente vai acompanhando isso para ver qual que é a taxa de pessoas que assistem, quais que são as taxas das pessoas que abandonam, e a gente vai montando isso, literalmente, sabe? Então, o vídeo inteiro ele é pensando para captar sua atenção e fazer com que você permaneça até o final do vídeo. Então, é interessante você ter essa percepção, mesmo que você não trabalhe com marketing, mesmo que você não tenha contato com esse tipo de mercado e que não tenha relação nenhuma com o que você faça, é interessante pensar sobre essa ótica e ter essa percepção,
Porque fica muito mais fácil pra você conseguir se livrar desse tipo de coisa, sabe? Então, não necessariamente alguma coisa que tá chamando a sua atenção vai ser muito útil pra você, sabe? Porque todo tipo de conteúdo hoje que é gerado é pensando com base nessa ótica, em chamar a sua atenção e fazer com que você fique naquele conteúdo. E não necessariamente é uma coisa que está relacionada ao que você quer, alguma coisa que você está fazendo, sabe? Você tem que entender que é para ser dessa forma, literalmente todo mundo trabalha e todas as pessoas que estão envolvidas por trás desse conteúdo pensam dessa forma e que você sabendo disso, agora você tem uma consciência muito maior para você evitar esse tipo de coisa. Então, pelo menos para mim fica muito mais fácil, tá? Eu sabendo que literalmente é tudo muito proposital, é tudo muito. E nada daquilo de fato talvez tenha chamado a minha atenção e que eu devo dar atenção para aquilo ali, eu consigo tornar um pouco mais irrelevante a maior parte das coisas que eu vejo. Então, por exemplo, para não me distrair, obviamente, tem muita coisa que eu faço hoje que, por exemplo, eu não trabalho com o celular perto de mim, eu tô com o celular gravando aqui agora, mas geralmente eu trabalho e o celular fica lá na cozinha. Porque eu aumento muito mais a distância entre essa distração e isso evita com que eu me distraia, com que eu fuja de alguma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Eu não fico entrando, por exemplo, em rede social, mesmo através do computador. É muito raro eu entrar pelo Instagram, o WhatsApp eu tiro notificação, porque tudo isso acaba que vira uma distração muito grande. E a partir do momento que eu caí no Instagram, a partir do momento que eu caí no YouTube para ver qualquer tipo de vídeo, é literalmente tudo muito bem pensado para que a gente fique preso ali, sabe? Então a gente tem que ter essa. É interessante a gente ter essa percepção de como que as coisas funcionam por trás disso daqui e que a gente entender também que não tem como a gente fugir disso, né? Então, hoje a internet, o YouTube, o Instagram é o meio pelo qual você se comunica com alguma coisa, é o meio pelo qual você obtém alguma informação. Eu estudo muito. Então, eu uso o Instagram muito para estudo. Eu seleciono muito bem as pessoas que eu sigo. Então, quando eu entro lá, basicamente, pelo menos no que eu tenho controle, aparece muito conteúdo ali voltado para alguma coisa que eu tenho interesse em estudar no momento. Quando eu entro no YouTube, é tudo muito também selecionado, assim se dizer, sabe? O algoritmo já entendeu o tipo de conteúdo que eu curto, o tipo de conteúdo que eu gosto, então vai ser uma coisa muito mais voltada para estudo. Mas que, se eu não tiver um controle sobre isso, e se literalmente eu der atenção nisso, atenção para isso a todo momento, eu vou deixar de fazer algumas outras coisas que está relacionada ao meu trabalho, que está relacionada à construção das coisas que eu quero fazer para minha vida, né? Então, não tem como fugir disso, mas é interessante com que a gente reserve um momento específico para isso. Então, por exemplo, a parte da manhã, eu não mexo no celular porque eu deixo muito distante. A todo momento, pelo menos até a maior parte do dia, até o final do dia, eu tô muito distante do celular, sabe? Então, geralmente eu deixo o celular muito longe. No final do dia, que é quando, sei lá, eu vou jantar, eu vou tomar banho, e aí o Guilherme vai dormir, e aí eu fico um pouco mais sozinho, aí eu reservo um tempo pra fazer isso. Aí eu pego o celular, eu entro no Instagram, por quê? Porque eu sei que eu já fiz as coisas que eu tinha que fazer no começo do dia, eu já executei bastante coisa que eu tava planejando pra me fazer, e que a partir de agora eu posso dar um pouco mais de atenção a esse tipo de coisa que vai roubar 100% da minha atenção e que ali é tudo muito bem projetado pra isso. E real, mesmo você tendo consciência disso, cara, você entra, sei lá, eu gosto muito de mexer no Reels. Eu começo a mexer, sei lá, eu vejo que passa, eu vejo o primeiro, eu vejo o segundo, e aí a partir do momento que eu gosto de um conteúdo específico, obviamente isso é proposital também, a plataforma trabalha dessa forma, o algoritmo funciona assim. Se eu vi um vídeo que eu gosto, então eu tô mexendo ali, a partir do momento que eu gostei daquele conteúdo, o próximo conteúdo vai ser muito relacionado àquilo. E aí você vai se prendendo. E aí passa 5, 10, cara, passa 40 minutos assim. Eu falo, caramba, passou 40 minutos, eu tô aqui mexendo no celular e eu nem me toquei das outras coisas. Agora imagina se eu não tivesse tido essa percepção de como que as coisas funcionam, se eu não tivesse criado um pouco dessa consciência que se eu entrar aqui, naturalmente eu vou ficar um pouco mais. Eu vou ser um pouco mais facilmente manipulado para continuar aqui dentro, e então por isso que eu tenho que reservar um momento específico para isso. Então, da mesma forma que eu reservo um momento para minha leitura, da mesma forma que eu reservo um momento para mim trabalhar, para mim fazer todo tipo de coisa, separe um bloco de tempo e reserve um momento para perder tempo nesse sentido também, sabe? Porque é muito mais fácil você conseguir ter essa divisão do que você ser facilmente estimulado por isso, sabe? Então, cara, naturalmente, se você der espaço, se você der margem para ter esse tipo de distração várias vezes durante o seu dia, levando em consideração que você tem algumas coisas que você queira fazer, que você estabeleceu para você fazer, vai ficar muito difícil você conseguir concluir essas coisas, porque a partir do momento que você entrar na internet, fica tudo muito, muito difícil mesmo, você se livrar dali. Então o intuito é que você entre, é que você fique lá, é que você consuma aquele conteúdo e que você não saia. E o tempo vai passando muito rápido, igual eu falei. Uma hora passa muito rápido quando eu começo a mexer no Instagram no final da noite, sabe? Então, assim, eu pelo menos eu tenho essa percepção, tá? Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente tem a percepção de como que as coisas funcionam, quando a gente entende a engrenagem que tem por trás daquele conteúdo que chama tanto a nossa atenção e que a gente gosta tanto. E eu acho que fica muito mais fácil a gente se conscientizar de como que a gente pode evitar isso, sabe? Porque não necessariamente é extremamente importante aquilo que a gente está vendo, mas a gente precisa desse momento também, sabe? Então, naturalmente, você vai precisar entrar, você vai precisar, sei lá, ver um Reels, ver um vídeo no YouTube de entretenimento, alguma coisa nesse sentido, mas que reservar um tempo para você ver esse tipo de conteúdo, ter essa distração, da mesma forma que você faz com algumas outras coisas na sua vida, é muito mais interessante, tá? Então, cara, é isso. O tema central é literalmente isso. Igual eu expliquei, eu tinha ficado um pouco sem ideia de conteúdo. Eu tô sendo muito sincero mesmo, do tipo de conteúdo que eu traria aqui, porque tava num flow de trabalho muito grande e acabava que, tipo assim,
chegava na segunda-feira, chegava no domingo à noite, eu falava, caramba, o que que eu vou falar essa semana? Tipo, eu fiz muita coisa, eu trabalhei muita coisa, eu consegui melhorar muita coisa, a gente teve muita entrega, mas obviamente tem uma série de informações que são inclusas de projeto, tem informações do projeto que eu não posso trazer. E quando eu pensava em trazer alguma coisa mais estruturada, exigia uma coisa que eu não conseguia fazer no momento, que era a estrutura. Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar sobre uma coisa, cara, eu fiz uma página de vendas que teve todo esse processo de reflexão e tudo mais, isso aqui é muito bacana, só que ia demandar mais meu tempo. E o tempo que eu tinha pra gravar, literalmente, era 30 minutos de vídeo, é o tempo que eu tenho pra gravar todos os dias de manhã, sabe? E se passasse disso, começava a ficar muito puxado, porque eu já começava a embananar com algumas outras coisas que eu tinha que fazer pela manhã. Então, eu me desliguei muito dessa parte da documentação aqui no YouTube. Eu consegui manter a frequência todos os dias, todas as semanas, né? Mas acabava que eu só pensava nisso, eu só lembrava disso, literalmente, quando chegava na domingo à noite. E aí eu não tinha tempo para conseguir organizar o que que eu vou falar, o que que eu vou pensar, eu acabava não pensando, sabe? Então, por conta disso, eu fiquei um pouco sem ideia e eu resolvi falar sobre esse conteúdo aqui, que eu acho que é um tema bem interessante. E como, pelo menos por enquanto, que eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que começar a mudar o mais rápido possível, os conteúdos não são feitos propositalmente e de uma forma muito intencional, e muito mais uma coisa de documentação, eu posso me dar esse direito de, por exemplo, não pensar em conteúdo, simplesmente abrir a câmera e falar uma série de assuntos aleatórios, sabe? Mas isso vai mudar porque eu sei que isso precisa mudar. Então, é isso. Caso vocês tenham interesse em consumir os conteúdos desse cara, é muito interessante, tá? De verdade, eu gosto muito do conteúdo dele. O primeiro livro que eu li dele foi esse daqui, O Obstáculo ao Caminho. E, cara, é um livro que eu li ele faz uns 2 anos, tá? Foi bem quando eu comecei a ler. Foi bem quando eu comecei a consumir desenvolvimento pessoal, tá? E ele é um livro que ele. Eu percebi que esse livro ele molda muito a sua percepção sobre o que é dificuldade, sabe? Então, às vezes a gente tá passando por alguma coisa, seja relacionada a trabalho, seja relacionada a qualquer tipo de coisa que você passe, assim, e a gente tem uma percepção muito vitimista com relação à coisa, sabe? E a gente se mantém sempre muito na superficialidade. Então, a gente tende a lidar com essas situações de uma forma muito emocional. E o livro ele faz a gente mudar um pouco dessa percepção, sabe? Como o Ryan, ele começou a focar muito mais nessa parte filosófica, ele é um cara que ele tem uma filosofia de vida muito pautada no estoicismo e tudo mais, ele traz bastante coisa interessante nesse livro aqui. E esse daqui também é muito interessante, esse daqui é muito mais sobre, cara, sobre ego, sobre a questão de ambição, sobre a questão um pouco da falta de humildade, né? De reconhecer que, puta, cara, você não é bom em tudo que você faz, você precisa melhorar muita coisa, você precisa ouvir pessoas que são melhores do que você e tudo mais, esse tipo de coisa influencia muito no resultado que você vai ter e em como que você vai se desenvolver, né? Então, tem esses 3 livros dele que são livros muito bons. Esse daqui eu tô terminando, eu acho que, sei lá, até o final da semana eu termino ele, porque eu preciso, igual eu falei, adiantar outros conteúdos antes do ano começar, porque a partir de janeiro eu vou começar a focar muito mais naqueles conteúdos ali. E, e é isso, basicamente é isso. Turma, eu acho que esse foi o vídeo mais solto e mais aleatório que eu fiz até aqui, mas, novamente, como é um processo de documentação e eu não tô pensando muito de forma intencional e eu não tive nem tanto tempo para pensar com relação a isso, pelo menos até, sei lá, 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu vim basicamente muito mais num processo de pegar alguma informação, alguma coisa que eu tinha achado interessante no momento e falar sobre esse assunto, tá? Mas no ano que vem, eu acho que... Acho não, eu vou começar a dar um pouco mais de atenção também pro YouTube e começar a pensar em como que eu posso tornar isso daqui um pouco mais intencional, tá? Cara, a parte de pensar, sei lá, Cara, sei lá, eu preciso pensar num título que faça sentido dado isso. Eu preciso pensar basicamente no como que eu vou desenvolver um conteúdo com bons argumentos, um conteúdo que ele começa bem, ele desenvolve bem, ele termina muito bem. Tudo isso é muito fácil, sabe, de pensar. Mas uma coisa que eu penso que eu tenho um pouco de dificuldade é sobre qual que é o tema específico que eu vou falar. Eu gosto muito de copy, mas eu gosto também muito de desenvolvimento pessoal de uma forma geral. Então, como que eu vou desenvolver conteúdos literalmente numa linha lógica de raciocínio que vão ser voltados a um único tema, sabe? Então, nisso que eu tenho que parar, pensar, ver o que faz sentido. Porque, tipo assim, eu gravo os vídeos, só que a troca que eu tenho, tipo assim, o feedback que eu tenho com relação aos conteúdos que eu gravo aqui é muito pouco, né? No começo tinha bastante gente que falava, mas agora é muito pouca gente que me dá retorno de, por exemplo, falar, olha, esse vídeo aqui é interessante, esse conteúdo é mais interessante, então falamos sobre isso. Então a troca é muito pouco, literalmente por conta dessa falta de intenção, né, com relação aos vídeos. Então isso dificulta um pouco eu pensar, mas eu vou começar a pensar em como que eu vou melhorar o canal, como que eu vou ser um pouco mais intencional para que isso cresça de uma forma um pouco mais sustentável. Então o William, ele é um copy que ele fala sobre copy, mas vez ou outra ele fala sobre assuntos de desenvolvimento pessoal, mas as coisas elas se conectam, sabe? São assuntos muito bem relacionados e que tem uma linha de comunicação muito coerente, entende? Então eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a pensar sobre esse tipo de coisa para que no ano que vem os vídeos ele comecem a ser um pouco mais intencionais dessa forma, tá? E aí vai exigir muito mais do meu trabalho também, então prometo que eu vou pensar sobre isso e vou começar a estruturar melhor isso, fechou?
Então é isso. É uma ótima semana para vocês. Não só uma ótima semana, mas um ótimo último mês do ano, né? Literalmente é dia 1º de dezembro. E que vocês consigam concretizar o que vocês estão estabelecendo para vocês aí nesse mês e nessa semana. Fechou? Até o próximo vídeo e a gente se fala. Valeu!